Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro deste nosso livro e estudo sobre o budismo, as quatro nobres verdades de Shogyen Trungpa, e vamos continuar no nosso capítulo oitavo, na terceira nobre verdade, estudando os 12 aspectos da cessação. Hoje vamos começar com o sétimo aspecto de Gopa, que é sem ornamentos, sem enfeites. Nessa etapa, embora tenhamos desenvolvido a prajna, o que nos levou a superar completamente as emoções conflitantes, não estamos ornados com sinais de santidade e dignidade. Realizamos muito em nível pessoal, mas não manifestamos isso para o resto do mundo. Olha que interessante. Então, ele está falando bastante aqui sobre humildade, né? E tem uma frase do Liu Tse, que agora eu não lembro exatamente a frase, mas se eu não me engano, ele, ele fala o seguinte: achei. Aqueles que têm êxito não são animados pelo sucesso. Aqueles que compreendem não exibem os conhecimentos que têm. Li Tzu. Ele foi considerado um discípulo de Lao Tse. Ele tem uma outra frase que é de Lao Tse: o sábio nunca faz exibição de grandeza própria e por isso consegue ser grande. Então, o sem ornamento fala sobre isso. A pessoa, ela é santa, mas ela não exibe isso, porque a própria exibição disso seria o quê? Seria vaidade. Então, sem ornamento é a não vaidade. Alguns textos chamariam isso de ser incapaz de realizar milagres, o que é um assunto algo questionável. Poderíamos nos referir a milagres, mas no sentido de controle real sobre o mundo. Basicamente, sem ornamento quer dizer que não estamos prontos para ser professores, embora tenhamos nos desenvolvido rigorosa e completamente. Podemos ter transcendido os problemas emocionais neuróticos, mas ainda somos incapazes de manifestar-nos diante de estudantes, de nós próprios e do mundo, como pessoas altamente realizadas. Então, estamos sem os ornamentos de professor, porque tem muita pessoa que realmente, de fato, assim, ela transcendeu muito, tá assim, sabe, num nível de maturidade espiritual muito grande. Mas se essa pessoa ela começa a ensinar, ou se ela começa a ser mais vista pelo mundo, pelas pessoas, ela se perde. Não é algo raro mestres espirituais começarem a se perder no caminho espiritual depois que começam a ensinar. Yogananda, por exemplo, dizia que tem três coisas que geralmente fazem um iluminado cair, que é, geralmente, três coisas, que é dinheiro, poder e sexo. Yogananda falava sobre essas três coisas. Quando uma pessoa se ilumina, quando uma pessoa ela, né, transcende grande parte, já não tem mais klesha, emoção conflitante, suas neuroses transcendidas e purificadas, mas ainda existem as coisas do mundo, sabe? Ainda existe a dinâmica do mundo samsárica neurótica. Ainda existem as sutilezas das coisas do mundo. O mundo continua sendo prazeroso, sabe? O mundo continua sendo sensual nesse sentido. A palavra da ponta da língua. É sedutor. O mundo continua sendo sedutor. Então, mesmo essa pessoa, ela não está preparada para ensinar. Ela é muito boa em quê? Sabe, na parte individual da coisa. Com ela está bem resolvida. Mas se ela se mostra não estando preparada para isso, aí ela quer exibir a grandeza. Aí vem o poder, sabe? Aí vem o ego espiritual, digamos assim, que chama, né? Que ele chama de materialismo. Eu esqueci agora o termo técnico que ele utiliza no livro. Aí vem, né? Poder, sexo, os prazeres da carne e dinheiro. A pessoa se perde. Nossa, quantos, quantos e quantas a gente não conhece que eram excelentes mestres e mestras, e aí quando começou um trabalho mais grande, se mostrando para o mundo, se perderam e caíram. Quantos e quantas?
Então, a pessoa, para mesmo um mestre espiritual, na sua própria individualidade, para ele se mostrar, para ele começar a dar aula, ele tem que estar muito destituído de vaidade e arrogância, né, pessoal? Se achar superior do que os outros, de querer exibir a sua grandeza, a sua santidade. Aí abre a porta do fundo, né, para as coisas do mundo entrarem. Então, nesse sétimo, que é o sem ornamentos, está sem ornamentos de professor. Já é uma pessoa realizada, mas não ensina a realização para o próximo. Oitavo tópico é adornado. É gokpa com enfeites ou ornamentação. Nesse momento, nos tornamos professores. Desenvolvemos confiança e aptidão. E nossa disciplina individual também se desenvolveu. Já tendo superado o véu da neurose e o véu das obrigações kármicas, alcançamos poder sobre o mundo. Então, vocês podem estar se perguntando, tá, Henrique, mas como que eu sei que agora eu já estou apto a ensinar? Alguém vem e me diz, sabe? Algum mestre, alguma mestra se materializa na minha vida e fala: por que você não está ensinando? Como que eu sei, Henrique, que agora é o momento? Quando você recebe o chamado, mas não porque você quer receber o chamado. Você não quer o chamado, você está vivendo a sua vida, você já não tem mais neurose, suas emoções estão maravilha, você já é uma pessoa decente. Para que você quer ser professor? Se você vive dessa maneira, você não tem desejo de ser professor. Mas você recebe o chamado. Mas Henrique, que chamado é esse? É uma inspiração que vem? É uma coisa que vem? Não. Quando as pessoas começam a precisar de você. Esse é o chamado. Um verdadeiro mestre espiritual, ele não quer ser mestre espiritual, mas ele aceita essa posição pelas pessoas que precisam. Ele recebe o convite dos seus próprios alunos e alunas para assumir essa posição. A pessoa que deseja ser um mestre espiritual ainda está cheio de neurose, cheio de emoções conflitantes e vê na posição de mestre espiritual uma maneira de resolver as suas próprias neuroses, seus próprios conflitos internos, a sua própria carência, seu próprio desejo de poder, seu próprio desejo de ser especial. A pessoa que está na parte do sem ornamentos e está de boa vivendo, essa pessoa não quer e não deseja ser um mestre espiritual para os outros. Mas aí ele encontra o quê? Uma, duas pessoas que olham para ele e reconhecem a grandeza dele. Pô, essa pessoa aqui, ele é um mestre espiritual, ela é uma mestre espiritual, só que ela está escondida, ela não sabe. E para ele, ele ou ela não está escondido, só está vivendo a vida. Só que aí algumas poucas pessoas que já têm um pouquinho, já venceram a corrente, olham e falam: pô, essa pessoa aí me ensina, me ensina. E aí ele assume essa postura, ele assume, digamos assim, esse papel, não porque ele tem desejo, mas porque ele aceita o convite das outras pessoas. As pessoas estão precisando de mim. Não é o que eu desejo, é porque elas estão precisando. Eu não vou fazer por mim porque eu quero esse papel. Eu vou fazer por elas, eu vou assumir esse papel por elas. Porque elas estão precisando. Eu não estou precisando, elas estão. Então eu vou assumir esse papel. O chamado da ornamentação de professor, de mestre, na verdade, nos é dado pelas pessoas que precisam. A gente não assume, agora eu sou um mestre espiritual, sabe? Agora eu vou botar lá no meu Instagram. Agora eu vou falar para todo mundo que eu sou. Não, são as pessoas que começam a nos chamar. A pessoa começa a te chamar de mestre, de guru, disso, daquilo, de professor, e você fica tipo assim, essa pessoa está falando isso para mim? O mestre, a mestre, aceita, porque as outras pessoas precisam disso para elas. Para ele, para ela, não faz diferença nenhuma. Por incrível que pareça, a ornamentação nos é dada pelos alunos e pelas alunas. É o reconhecimento, sabe? É uma liderança que é reconhecida e não imposta, não é
autopromulgada, sabe? A própria pessoa se dá. Não, é dado pelos outros. E o mestre assume porque é necessário para as outras pessoas. O nono tópico é com omissão. Não obstante tenhamos transcendido as paixões e a neurose do reino dos humanos, ainda somos incapazes de alcançar a verdadeira sanidade de maneira completa e correta. Conseguimos a liberdade ao saber que como evitar nascer no reino do inferno, no reino dos fantasmas famintos, no reino animal, no reino dos humanos, no reino dos deuses ciumentos e, em parte, do reino dos deuses. Mas o reino dos deuses sem forma ainda não foi transcendido. Essa porção do reino dos deuses é a mais sagrada do sagrado, o reino sansárico mais elevado. Isso é exemplificado na religião hinduísta pelo esforço para alcançar a condição de Brahma e então transcendê-la. No hinduísmo, há níveis além da condição de Brahma, em que Brahma, a divindade, se torna a universalidade de Brahma, o absoluto. Nos termos do cristianismo, poderíamos dizer que completamos nosso treinamento, mas não conseguimos uma boa conexão com a divindade, já que a neurose de uma ideia abstrata do absoluto não foi completamente subjugada, mas há uma omissão, ou seja, está faltando alguma coisa. Mesmo aspirantes a arhats, aspirantes a bodhisattvas ou aspirantes a budas que praticam o caminho do Dharma do Buda ainda têm esses sutis problemas emocionais teístas, que ainda existe uma separação entre o ego e o self, e Deus. Ainda existe uma separação entre eu e Deus. No hinduísmo, ele fala do Brahma, em que há níveis de condições de Brahma, que é a divindade. Que mesmo a pessoa que está buscando a divindade como uma ideia, ainda não entendeu o absoluto, o Brahma absoluto. Entende? A ideia da divindade, de você não ter nenhuma sequer uma ideia da divindade, porque você é a divindade, você vive no absoluto, você se torna o absoluto. E existe essa diferença, é sutil como ele fala, mas existe uma sutil diferença entre você se tornar, se fundir, ser um com Deus e você ter uma ideia de Deus. Isso são níveis. Você pode estar vibrando junto com Deus, mas ainda existe uma ideia abstrata de Deus, um sentimento de Deus. Ainda existe uma leve, ainda existe uma omissão, ainda está faltando alguma coisa. Você ainda considera Deus como uma ideia. Está faltando uma coisinha, sabe? Deus não foi totalmente realizado como um absoluto que nós estamos inseridos. Ainda existe uma leve separação, né? E não sei se vocês sabem, vocês conhecem a Trindade Sagrada? Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo, eu imagino que praticamente todo mundo que está assistindo esse vídeo conhece, independente da religião, né? Só que a Trindade Sagrada do cristianismo, ela veio, na verdade, da Índia, antiga, aonde a Trindade Sagrada era o ego, o eu, né? O indivíduo, o guru e o self, que é Deus, o absoluto. A Trindade Sagrada original, que veio lá da Índia milenar, é o indivíduo, o guru e o Deus. O indivíduo é o ego, é a alma, somos nós, é a unidade divina. Então, a gente pode dizer que essa primeira parte da Trindade Sagrada é o ego, é a alma. Na verdade, não é nem o ego, é mais a alma, né? Que é a Deus individualizado, que é além, sabe? Além do ego. Não tem as 7 camadas? Então, a Trindade Sagrada começa com aquilo que transcende o ego, que eu chamo de self, mas é como se fosse a alma, tá? Deus individualizado. Depois veio o guru. Quem é o guru? O guru é o Buda. O guru é o iluminado. O guru é o mestre espiritual. É aquele que já transcendeu o ego,
já transcendeu a ideia de alma, e ele agora ajuda as outras pessoas pelo caminho. É aquele que realizou Deus. Esse é o guru. É um arquétipo, é uma energia. Não acreditem nisso de a era dos gurus acabou. Eu sempre falo, a era dos gurus verdadeiros deveria retornar. Aqueles que de fato transcenderam o ego, aqueles que de fato se realizaram em Deus. Não tem como acabar com isso. O que acontece hoje em dia é que existe muito charlatanismo contra isso. Porque hoje em dia existem muito poucos verdadeiros gurus. Por quê? Por que existem muitos poucos verdadeiros gurus? Lembrando da aula, pessoal. Lembrem da aula, tem muitas poucas pessoas procurando espiritualidade verdadeira. Tem muitas poucas pessoas procurando iluminação verdadeira. As pessoas só querem alívio dos sintomas para voltar para os seus padrões habituais, como eu já ensinei nas aulas passadas. Então, hoje em dia, quem é que está buscando a verdadeira iluminação, o verdadeiro caminho? Raríssimas pessoas hoje em dia. A maioria só entra para a espiritualidade para aliviar um sofrimento e depois voltar para o padrão antigo. É por isso que hoje em dia tem tantos poucos gurus, porque não tem ninguém procurando, sabe? Então, os que existem estão vivendo a vida deles de boa. Os verdadeiros gurus estão lá. Não tem ninguém precisando de mim. Então, tem por que eu aceitar, porque não tem por que eu me mostrar guru. Para que eu vou falar, galera, eu sou um guru? O verdadeiro guru não precisa falar que ele é um guru. Então, existem poucas pessoas procurando verdadeiros gurus e depositando a sua fé em falsos gurus. As pessoas que querem alívio de sintoma e não a cura para voltar aos seus padrões habituais encontram muitos falsos gurus. Por quê? Ela não quer a cura verdadeira, ela quer uma falsa cura. Então tem muito falso guru para isso. Por que hoje em dia tem tanto falso guru? Porque tem muita gente querendo falsa espiritualidade. No dia que as pessoas se tocarem disso e começarem a buscar a verdadeira espiritualidade, que é o autoconhecimento, se conhecer a verdade, a bondade, a beleza, querem de fato o autoconhecimento puro e simplesmente, se conhecer, buscar a raiz do sofrimento, a cura verdadeira, aí vai aparecer guru verdadeiro. Porque vão começar a buscar, vão começar a reconhecer, vão começar a pedir. Ah, os gurus, tá bom. Então, Trindade Sagrada começa com a alma, que é a unidade divina, centelha divina. O guru, que é quem reconheceu a divindade em si, o absoluto, e o próprio Deus, o próprio absoluto. Então, a Trindade Sagrada original não tem nada a ver com pai ou mãe, com filho, com filha, não tem a ver com sexo. Tem a ver com essa escala em direção ao absoluto. A unidade divina, a centelha divina, a alma, quem realizou isso, e o próprio absoluto em si, o próprio Deus em si. Tem nada a ver com homem e mulher, não tem nada a ver com sexo no sentido de masculino e feminino. Tem a ver com esse nível de maturidade espiritual, esse caminho, as três unidades, assim, entre aspas, que existem, porque Deus não tem unidade, é o absoluto, né? Então é aquela pessoa, o com omissão, que falta esse pouquinho, é aquela pessoa que fala, somos todos um. A pessoa nunca experimentou isso de fato, ser um de fato, que é o que o guru é a transição da alma para o absoluto, é aquele que ajuda a alma a ir para o absoluto. Essa é a verdadeira Trindade Sagrada. Quando se coloca Pai, Filho e Espírito Santo, você tira o aspecto feminino, né? Na Trindade Sagrada verdadeira, não existe masculino e feminino. Não é só o homem que pode ou que consegue. Não tem isso. É exatamente para transcender isso, inclusive. O problema da Trindade Sagrada cristã, católica, é a ausência do feminino, né? Exclui o feminino, como se o feminino, as qualidades femininas não fossem, não tivessem aspectos de Deus, não tivessem aspectos femininos. As qualidades femininas, que eu falo muito sobre elas nas aulas sobre a chave da psicologia masculina
e a chave da psicologia feminina, eu falo sobre essa questão de qualidades de Deus, masculinas e femininas. Ambas têm as qualidades, ambas as qualidades são divinas. O feminino e o masculino é só quando desce, sai do absoluto. Mas quando se tira, se exclui, coloca Pai, Filho e Espírito Santo, e tira a mãe, a filha, ou seja, você exclui as qualidades femininas, que são tão importantes quanto as qualidades masculinas, aí fica capenga, né? Aí fica essa sociedade que a gente vive hoje em dia, que as qualidades masculinas, elas são exaltadas, elas são buscadas, elas são desenvolvidas, e as qualidades femininas são renegadas. As qualidades femininas é tipo hobby. A pessoa ela desenvolve se tem tempo, sabe? Faz se tem tempo. Quando na verdade a gente deveria desenvolver ambas as qualidades. A individuação envolve o desenvolvimento das duas qualidades. Vocês já perceberam hoje em dia, por exemplo, que a maioria dos trabalhos, a maioria dos empregos nesse planeta, todos envolvem a energia masculina? Todos os trabalhos que mais remuneram bem nesse planeta, exige-se mais qualidade masculina do que feminina. Por exemplo, para você para você trabalhar numa empresa, num ambiente empresarial, ou nos trabalhos de uma maneira geral, você precisa muito mais de força, coragem, intrepidez, né, firmeza, disciplina. Você precisa muito mais disso, e sem isso você não consegue, inclusive, nem trabalho, do que doçura, mistério, sensualidade, compaixão, carinho, acolhimento. Tudo isso que são qualidades femininas. Que trabalho hoje em dia remunera bem por você ser uma pessoa doce, por você ser uma pessoa caridosa, por você ser uma pessoa gentil? Que trabalho hoje em dia remunera bem por essas qualidades? Praticamente nenhum. Então acontece que quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela precisou desenvolver qualidades masculinas que antes ela não precisava. Muitas mulheres hoje em dia, elas precisaram, na verdade, desenvolver muita energia masculina, e hoje em dia elas não estão sabendo o que fazer com isso. Porque elas saíram muito do feminino para desenvolver muito masculino, para conseguir sobreviver numa sociedade patriarcal, porque a sociedade patriarcal não é que o homem manda nesse sentido, sabe? Não, a sociedade patriarcal significa que para você sobreviver, você precisa ter desenvolvido muito mais energia, qualidades masculinas do que femininas. É desequilibrado nesse sentido, não é que o homem manda, as qualidades masculinas mandam. E você pode ser uma mulher com uma energia masculina muito mais desenvolvida de maneira desequilibrada do que a própria energia feminina. Então, não é que no mundo patriarcal é o homem, sexo homem que manda, é a energia masculina que manda, inclusive nas mulheres. Inclusive, se você for mulher e tiver a energia masculina desenvolvida. E isso tem muito a ver com a Trindade Sagrada Católica Cristã. Pai, Filho e Espírito Santo. E cadê a mãe? Cadê a filha? Cadê a donzela? Cadê a doçura? Não, isso aí é excluído. E a gente vive nessa sociedade que a gente vive hoje de guerra, de briga, de competição, é acalorado o tempo inteiro, tudo é competição. Não existe gentileza nos ambientes de trabalho. Não existe gentileza nos ambientes familiares. Não existe gentileza, a gentileza está morrendo cada vez mais. Por quê? Porque as qualidades femininas estão sendo negadas, relegadas. Quem hoje em dia vai pensar em trabalho e vai pensar em qualidade feminina? Nossa, eu vou aqui fazer uma faculdade de gentileza. Não vai, não existe. Vou aqui desenvolver compaixão para eu ter um emprego ótimo. Não vai, ninguém vai fazer isso. Isso significa uma sociedade patriarcal. As mulheres fazem parte da sociedade patriarcal quando elas esquecem dessa essência feminina dentro delas. Quando os homens esquecem da sua própria ânima também, que a ânima é
a qualidade feminina dentro do homem, e o ânimos é a qualidade masculina dentro da mulher, isso é um conceito junguiano, que eu trabalho e explico nos livros Ri e Xi, nessas aulas. Então, pessoal, é só para explicar tudo isso para explicar o quê? Essa pequena omissão da não realização da alma e o absoluto, tá? E o 10º tópico, o último da nossa aula, que é sem omissão. Se o 9º era com omissão, o 10º tópico é sem omissão. Sem omissão quer dizer que transcendemos até mesmo o conceito majestático e místico da divindade ou da condição de Brahma. Finalmente, conquistamos todo o mundo teísta. Aqui, todas as neuroses e padrões habituais foram transcendidos. Contudo, isso não significa que estamos nos tornando um Bodhisattva ou um Buda. Nesse nível, mal temos lidado com as coisas como são. Vimos que os problemas emocionais do Sansara são fantasticamente vívidos e óbvios, mas que os problemas emocionais do Nirvana são ainda mais. Assim, quando os problemas emocionais do Nirvana são superados, realmente estamos capacitados a tornar-nos uma pessoa nirvânica razoavelmente respeitável. E isso é uma coisa muito importante. Essa é a definição de Gokpa, ou cessação, do verdadeiro ponto de vista Hinayana. Tornamo-nos bons cidadãos. Ainda alguém que atingiu verdadeiramente o estado da cessação. Vocês vejam então, pessoal, que o estado de iluminação não é um estado mágico que acontece do nada, sabe? Não iluminado, iluminado, como se fossem coisas fixas. São degraus, né? São fases. Existem fases, por exemplo, dentro da yoga, existem alguns níveis de samadhi. Tem o samadhi com forma, níveis de samadhi com forma e níveis de samadhi sem forma. Por exemplo, dentro da tradição da Kriya Yoga de Babaji, nós temos Mahavata Babaji, que ele atingiu um estado de samadhi que se chama Sorupa Samadhi, que é um samadhi que você transcende todos os samadhis. É como se fosse o nível final, que todo o ser entra em fase com a divindade. É como se a luz de Deus invadisse todo o seu ser, inclusive os átomos do seu corpo. E aí você não envelhece mais. Babaji, por exemplo, está encarnado no mesmo corpo físico há 1.300 anos, lá no Himalaia, no ashram secreto dele, que só chega quem ele permite. Babaji se iluminou, chegou nesse estado de Sorupa Samadhi quando ele tinha 16 anos. E ele parou de envelhecer aos 16 anos. Mas antes de ele chegar ao estado de Sorupa Samadhi, ele já era um iluminado. Ele só foi galgando, ele foi se aperfeiçoando, inclusive dentro dos próprios estados de iluminação. Então vocês percebam até aqui, até esse 10º tópico, que existem fases, degraus. Não é uma coisa má, a iluminação não é uma coisa mágica que acontece do nada e você sai de um estado para o outro, de total ignorância para total iluminação. São graus disso. São fases disso. Tem, como eu disse, na tradição da yoga tem graus de samadhi com forma, graus de samadhi sem forma, e existe o Sorupa Samadhi, que é a transcendência da forma e do sem forma. Haja trabalho, né, pessoal? Haja dedicação. E, pessoal, por hoje é só. Finalizamos com esse 10º tópico, sem omissão, que é aquela pequena omissão que falta, não falta mais. E a pessoa realmente, de fato, atingiu verdadeiramente e totalmente o estado de cessação. Por hoje é só. Até a próxima aula.